Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Análise dos erros e acertos da eleição colocam o futuro em debate e sinalizam quais os principais desafios do segundo mandato da presidente reeleita. E hoje recebemos Roberto Romano, professor de Ética e Filosofia Política da Unicamp. Obrigada, professor, por estar conosco. Bom, professor, essa eleição 2014 tem sido avaliada como a mais acirrada de todos os tempos e já recebeu uma adjetivação até de que foi uma eleição sórdida. Aécio Neves disse isso e Dilma Rousseff também lamentou muito o padrão, o clima dessa eleição. Aqueles ataques pessoais, tudo que nós assistimos. A minha indagação, nós devemos jogar a responsabilidade desse clima hostil, clima de guerra, aos marqueteiros que orientaram as estratégias de campanha ou os candidatos, sim, que concordaram e quiseram com esse padrão horroroso que nós assistimos? Eu acho que as duas coisas, Maria Lídia. Eu acho que, de fato, o padrão dos marqueteiros foi absolutamente horrível. Do ponto de vista ético, eu acho que eles ajudaram a corroer a fé pública, isso é terrível. E os candidatos também. Sobretudo, aí eu não tenho dúvida, a candidata Dilma Rousseff, né? Que aceitou as orientações de João Santana e fez aquela coisa terrível com Marina Silva no primeiro turno e tentou fazer com Aécio Neves e recebeu um contragolpe bastante forte. Mas Aécio também não foi santo. Não. Chamou a Dilma até de leviana, falou da mentira e demolia o governo dela com aquilo que ela do lado de lá dizia, isso é terrorismo econômico. Então, aí é difícil mensurarmos, né, o que pesou mais. Exatamente. Mas que pesou, pesou. Pesou. Agora, essa história não vem de hoje, né? Essa história vem de longa data. Desde que terminou a luta pela direta já, esses dois segmentos da esquerda nacional, porque são segmentos da esquerda nacional, começaram a se desentender. Veja, eu me lembro perfeitamente do apedrejamento de Mário Covas na Praça da República. Eu me lembro do Fora FHC. Eu me lembro de uma série de Covas, o exterminador do futuro. Bom, e Lula, não podemos esquecer, é de 89, aquela Exatamente. História, né, do debate, da Miriam Cordeiro, aquilo Exatamente. Tudo. Então você tem aí uma construção do dissenso que não é propriamente próprio da política democrática, é próprio da política autoritária, né? A política autoritária que define o adversário político como inimigo, para quem tudo vale, né? Então, esse é um ponto que me parece importante. A partir dessa eleição, eu acho que cabe às lideranças e aos militantes desses dois segmentos repensarem o seu relacionamento com o Brasil e com a população. Agora, professor, o índice de abstenção foi alto, né? Nulos, brancos, somando tudo isso, os que não foram lá e os que forem anular e etc. O que é isso? Aí tem um recado também. O que é isso? É falta de apreço à democracia participativa? É um desencanto? Como entender esse recado? Esse recado me parece que vem sendo estudado pelos cientistas políticos, pelos sociólogos, e que mostram que, dada essa performance extremamente ruim dos nossos administradores, a população tende a se afastar cada vez mais do apoio às instituições políticas democráticas. Então você nota, isso é algo preocupante demais, aqueles saudosos do regime ditatorial que nunca viveram sob a ditadura, né? Então esse é um ponto que também vale como advertência aos nossos políticos. Bom, professor, a democracia, ela foi um sonho, foi uma causa. Ela foi resgatada no Brasil com o fim daquela ditadura. Uhum. E democracia pode ser participativa, pode ser aprimorada.
Exato. O que acontece que nós vimos nesse padrão de campanha a evidência de uma incapacidade, como o senhor acabou de dizer, de convívio com os contrários. E isso se reproduz na sociedade, nos diferentes ambientes, em ambiente de trabalho, nas famílias, nas ruas, né? A ponto de preocupar hoje a divisão do partido, do país, com o resultado da eleição. O Brasil está dividido. O senhor acredita que há uma omissão na sociedade de lideranças, de políticos, de partidos, no aprimoramento disso que foi tão duro reconquistar a democracia? Exatamente. Maria Lídia, você nota como há um encolhimento no número de estadistas. Quantos estadistas nós temos hoje no Brasil? Né? Isso é, pessoas que não apenas sabem administrar, mas entendem a sociedade e a causa pública. E que têm respeito pelos padrões éticos de funcionamento das instituições. Você está chegando num ponto que parece o cinismo está na ordem do dia. As pessoas não só fazem o mal feito, como diz a presidente, como acham que isso deve ser elogiado, que isso é o correto. Está bem feito o mal feito. Está bem feito o mal feito. Então, aí, na filosofia, nós temos um nome para isso, chama-se niilismo, isto é, perda total de valores. Né? Quando você chega nesse nível, tudo é possível. E quando tudo é possível, é perfeitamente esperável um golpe de força de um grupo hegemônico. E aí é muito ruim. Agora, ontem, após o resultado final da apuração dos votos, a reeleição da presidente Dilma Rousseff, na primeira fala, em meio àquela comemoração junto aos aliados dela, Dilma apareceu de roupa branca e falou que estava disposta ao diálogo e pediu a união dos brasileiros. O que o senhor viu dessa sinalização? De branco, Dilma levantou aquela bandeira branca que está no cancioneiro, pedindo paz. É o primeiro compromisso assumido da presidente reeleita, o da unificação do país? Dá para entender essa mensagem? Eu espero que sim, Maria Lídia. O que nós podemos esperar são gestos mais profícuos, né, mais profundos e mais produtivos. Não é? Se continua essa conversa, né, de pacificação e de diálogo sem gestos fortes, por exemplo, de diálogo com a oposição e com a sociedade, evidentemente você não pode encontrar saídas. Agora, a presidente vai ter muitos problemas na condução da vida brasileira. Comecemos com o Congresso Nacional, que não será tão tranquilo para ela. A questão de uma bancada bastante conservadora, para não dizer reacionária, que vai lhe trazer problemas em termos dos compromissos que ela tem com os movimentos sociais, problema dos índios, das mulheres, etc. Esse Congresso que vai ser controlado mais uma vez pelo PMDB, que vai cobrar muito caro o seu apoio. Então, veja, você tem uma situação complicada do ponto de vista da economia, né? Houve uma demonização muito grande do capital, isso é um ponto, num país capitalista isso é complicado, e houve também uma demonização muito grande daquilo que é divergência, como nós estávamos conversando. Então, efetivamente, uma prudência política e uma engenharia política muito grande deverão ser empregados pela presidente e pelos seus assessores. Eu tenho algumas dúvidas. Eu agradeço muito o senhor ter vindo hoje ao Jornal da Gazeta e trazendo esses subsídios para a nossa reflexão sobre o futuro. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite, Maria. Gabriel.